Em 2019, casos emblemáticos trouxeram a questão da letalidade policial nas periferias para o centro do debate público. Alguns deles são o assassinato da menina Agatha Félix no Rio de Janeiro, o fuzilamento do carro da família do músico Evaldo dos Santos Rosa com 80 tiros também no Rio e as mortes de 9 jovens num baile funk em Paraisópolis, em São Paulo. Ao mesmo tempo, uma série de números e dados revelaram um aumento significativo da violência de Estado em territórios periféricos. Diante de tantas mortes nas mãos de agentes de Estado, o conceito de um filósofo camaronês, a necropolítica, tem sido usado para tentar explicar essa dinâmica violenta que impera nesses lugares. Mas o que significa esse termo? E como a necropolítica se relaciona com o aumento da violência de Estado nas favelas e periferias? É isso que você vai entender nesse episódio do Contexto. No dia 20 de setembro de 2019, a menina Agatha Félix, de 8 anos, estava sentada ao lado da mãe dentro de uma Kombi no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, voltando para casa, quando por volta das 9h30 da noite foi atingida nas costas por um tiro de fuzil disparado por um policial militar. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o policial atingiu Agatha quando atirou contra 2 pessoas que estavam em uma moto, por acreditar que se tratavam de integrantes do tráfico local. O crime causou forte comoção, não apenas pela sua brutalidade e pela evidente inocência da vítima, como também pelo fato de estar inserido numa sequência de acontecimentos que também envolviam a morte de jovens baleados em comunidades do Rio de Janeiro. Em agosto, por exemplo, um intervalo de 5 dias foi suficiente para vitimar 6 jovens atingidos ou por balas perdidas ou baleados diretamente em comunidades ou áreas próximas a elas na região metropolitana do Rio. A maioria dos casos aconteceu durante operações policiais. Meses depois, 9 jovens foram mortos durante a operação da Polícia Militar num baile funk em Paraisópolis, na região sul de São Paulo. Casos emblemáticos como esses, além da morte do músico Evaldo Rosa, que teve o carro da família fuzilado com 80 tiros por militares do Exército em abril, conversam diretamente com dados que revelam o crescimento nos índices da letalidade policial, tanto no Rio de Janeiro quanto em outros estados. Um levantamento do Globo com dados de secretarias da Segurança Pública de 15 unidades da Federação mostrou que em 9 delas houve aumento de repressão policial letal numa comparação entre janeiro e abril de 2019 e o mesmo período do ano anterior. No Rio, dados do ISP mostraram que as mortes em confronto com a polícia bateram recorde em 2019. Segundo dados do aplicativo Fogo Cruzado, 23 crianças foram baleadas na região metropolitana do Rio. Destas, 7 morreram, e em metade desses casos houve a presença de agentes de segurança, como no caso da menina Agatha. Como explica a jornalista e colunista do jornal o Globo, Flávia Oliveira, no ano de 2018, quando o Rio de Janeiro experimentou a intervenção federal na segurança pública, já houve um aumento nos índices da letalidade policial no estado. Esse processo, porém, acentuou-se ainda mais com a posse do governador Wilson Witzel, que trouxe consigo, desde a campanha eleitoral, um discurso de exaltação a uma política de segurança pública baseada no enfrentamento. Desde a campanha eleitoral, o governador do Rio veio com um discurso muito forte, muito duro na área da segurança pública, num discurso de abate, né, como ele dizia. Entrou em vigor uma política com um mandato para matar, que não é exclusiva do Rio de Janeiro. A gente tem no Brasil de uma polícia que mata muito e que morre muito, mas no caso do Rio de Janeiro parece uma situação particularmente grave. E o Rio é, em alguma medida, uma espécie de laboratório do que acaba se espalhando pelo país. Mas será que existe algo que explique conceitualmente esse processo que transforma territórios periféricos em alvos da violência de Estado? Em coluna publicada no jornal Globo de setembro do ano passado, Flávia Oliveira relacionou o cotidiano de medo, brutalidade e violência policial nas favelas do Rio de Janeiro de Witzel com um termo cunhado pelo filósofo e pensador camaronês Achille Mbembe: a necropolítica. Mas o que exatamente significa necropolítica? Para entender o significado desse termo, é preciso falar do filósofo francês Michel Foucault e de seu conceito de biopolítica. Foucault utiliza esse conceito para analisar as técnicas de governabilidade dos sujeitos que têm início nos estados europeus modernos, a chamada sociedade disciplinar. Essa sociedade seria caracterizada por um tipo de poder que visa cuidar da vida dos cidadãos, tendo como objetivos principais a proliferação da vida e o controle sobre os corpos de uma população. Mas, se por um lado a biopolítica tem como nexo principal o cuidado sobre a vida, ela também está vinculada a um poder de decidir quem deve morrer nessa sociedade.
A partir disso, Achille Mbembe procura ampliar o conceito de biopolítica de Foucault, que, segundo ele, não é suficiente para dar conta das formas de submissão da vida ao poder da morte na contemporaneidade. Ele então cria o conceito de necropolítica, para abarcar situações em que armas de fogo e outras tecnologias de extermínio criam o que ele chama de mundos de morte, que estabelecem formas únicas e novas de existência social. O filósofo traça uma genealogia da necropolítica, que vai desde a escravidão no imperialismo colonial, passando pelo apartheid na África do Sul e até pela situação da Palestina hoje em dia, por exemplo. Como explica a professora da USP, Rosane Borges, esse conceito também se aplica em regiões periféricas do Brasil, onde o Estado democrático de direito, supostamente biopolítico, não prioriza o cuidado da vida de uma população, mas sim o seu extermínio. A necropolítica ela pode ser verificada em vários exemplos, em várias ocasiões. E a gente poderia dizer, né, na trilha do que o Achille Mbembe nos ensina, de que nós estamos no Brasil, sim, com políticas de Estado que empregam o dispositivo da necropolítica. O estado de exceção, normalmente a gente acha que ele instaura modos de legislação, modos de existência à margem da legislação. O que a gente vê é que o estado de exceção, na verdade, ele se configura como um novo normal. Ele não está tradicionalmente dentro da jurisprudência de determinados países, mas a sua prática rotineira faz com que ele institua um modo próprio de existência. Rosane falou sobre o estado de exceção, que é uma ideia trabalhada por Achille Mbembe que ajuda a entender como opera a necropolítica. Como o nome indica, cria-se uma configuração sociopolítica em que alguns dos direitos fundamentais dos cidadãos são suspensos em determinadas regiões. Isso se relaciona, por exemplo, aos frequentes abusos policiais em regiões periféricas e desfavorecidas do país. Quando a gente tem leis aplicadas somente para determinados grupos e outros grupos eles ficam à mercê de uma política de vingança, do arbítrio de algum representante do poder público, a gente tem esse estado de exceção. Essas políticas de morte, no entanto, têm sido justificadas como formas de combater a violência. Em janeiro deste ano, além de mostrar que houve um aumento da letalidade policial no Rio em 2019, dados do ISP revelaram também uma queda no índice de homicídios dolosos no estado, que atingiram o menor número desde 1991. O fato dessas duas estatísticas terem sido divulgadas ao mesmo tempo foi suficiente para que muitas pessoas fizessem uma correlação imediata entre os dados, criando uma relação causal entre eles. Ou seja, a queda no número de homicídios dolosos no estado seria uma consequência direta do aumento da letalidade policial. O próprio governador do Rio, Wilson Witzel, ao comentar os dados, defendeu o aumento da letalidade contra quem ele chama de vagabundos. Nesta lógica, uma necropolítica de enfrentamento baseada na força policial seria um antídoto contra a violência urbana. Mas será que é isso mesmo que os números mostram? Um olhar aprofundado e detalhista sobre os dados mostra que não é possível associar diretamente o aumento das mortes por intervenção policial e a redução de homicídios. Um levantamento do Globo sobre os recentes dados do ISP mostrou que a taxa de homicídios subiu ou se manteve estável em 2 dos 5 bairros do Rio de Janeiro com mais casos de pessoas mortas em confrontos. Ao mesmo tempo, os homicídios caíram em todos os 5 lugares que registraram as maiores quedas da letalidade policial, demonstrando que uma coisa não está necessariamente ligada à outra. O Ministério Público do Rio também fez um estudo no ano passado que mostrou a ausência da relação direta entre o aumento do número de mortes em ações policiais e a redução da criminalidade no estado. A pesquisa revela que 5 áreas específicas do Rio representavam juntas 42% da queda de homicídios. Entre essas, porém, somente 2 tiveram aumento nas mortes por intervenção policial. O que todos esses números mostram é que, apesar de não haver relação direta entre a adoção de políticas de enfrentamento e o aumento da segurança da população, essa necropolítica parece estar nas bases da retórica dos governos atuais, seja no nível estadual ou no nível federal. Tem a ver com uma retórica que não nasceu em 2018 nem em 2019. Ela vem amadurecendo na sociedade brasileira. Essa percepção do bandido bom é bandido morto, a pena de morte, as violações de direitos humanos, o sistema carcerário, que são muitas vezes festejadas, né, por setores da sociedade. E o Estado tem dobrado a aposta nesse modelo e ainda mais agora, né, num governo mais conservador à direita. E me parece que hoje mais sem nenhuma sutileza. Não sai de fuzil na rua, não. Troca por uma Bíblia. Se você sair, nós vamos te matar.